Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas, bem-vindas estudantes, nossos alunos, professores e professoras. Damos início aqui hoje, nesse fim de tarde, ao primeiro Journal Club do nosso ano, primeiro Journal Club de 2021. E eu quero desejar a todos uma excelente programação ao longo do ano. O Journal Club é um momento, é um encontro dos nossos pesquisadores, dos nossos professores que estão envolvidos com a ciência e outros convidados, inclusive de fora da instituição, mas os grandes nomes da pesquisa do nosso país, justamente para trazer esse momento de discussão de ciência, das temáticas que são absolutamente relevantes ao nosso momento atual, ao nosso país, ao mundo. Então, aproveitem muito a programação. Hoje é o primeiro dia de muitos encontros que nós teremos aí ao longo do semestre, e hoje a gente justamente traz essa temática da importância da ciência. Não poderíamos começar melhor do que com essa temática. E para que a gente inicie aí as atividades de hoje, eu convido a professora a doutora Gisele Mazon. Por favor, professora, fique à vontade. Muito obrigada, um excelente evento a todos. Olá, pessoal. Boa tarde a todos e todas. Como a professora Juliana, muito bem colocou, sejam muito bem-vindos. Hoje é um dia muito especial, é o dia que nós retomamos com as nossas atividades do Journal Club, o nosso primeiro Journal Club de 2021. E esse journal, ele faz parte da nossa programação das Quartas Consciência, a nossa hashtag Quartas Consciência. Então, nós temos essa atividade, esse evento que é promovido pela Diretoria de Pesquisa, em parceria com todos os programas de pós-graduação estrito sensu do nosso ecossistema Ânima. O meu agradecimento muito especial à professora Juliana por me possibilitar estar aqui à frente dessas atividades no dia de hoje. Muito, muito obrigada. O Journal Club, ele tem, então, como um objetivo principal fomentar a discussão sobre os temas de grande relevância e de impacto com a sociedade. As atividades do Journal, elas são sempre às quartas-feiras, com os encontros quinzenais, e ele é preparado pensando em todos os nossos educadores, educadoras e estudantes da nossa comunidade, de todo o nosso ecossistema. Nesse nosso primeiro encontro, nós conversaremos sobre a importância da ciência. O professor José Edmilson de Souza Lima será hoje o nosso palestrante. O professor José Edmilson, ele é licenciado, bacharel em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Paraná, mestre em Sociologia Política pela Universidade Federal de Santa Catarina, doutor em Meio Ambiente e Desenvolvimento pela Universidade Federal do Paraná. Entre 2014 e 2015, coordenou o núcleo de pesquisa do Instituto Municipal de Administração Pública de Curitiba. Atualmente, ele é professor, pesquisador do Programa de Pós-Graduação em Direito Empresarial e Cidadania, do Centro Universitário Curitiba, da Unicuritiba, e do Programa de Pós-Graduação em Meio Ambiente e Desenvolvimento da Universidade Federal do Paraná, a UFPR. Publicou dezenas de artigos em periódicos internacionais e nacionais, além de livros e diversas outras obras, entre outras obras e editoras. As suas pesquisas estão concentradas no entrelaçamento entre ciências ambientais, aportes sociológicos e jurídicos. Professor José Edmilson, eu agradeço, meu muito obrigado pelo aceite de você estar conosco hoje, seu pronto aceite por você estar conosco hoje nesse primeiro Journal Club. Obrigada também ao professor Érico Chagas, da Universidade de São Judas, que irá moderar as perguntas para o nosso palestrante. Aos que nos assistem aí via o YouTube, as perguntas elas poderão ser postadas nos comentários dessa transmissão e, ao final, nós repassaremos para o professor José Edmilson. Professor José Edmilson, a palavra é sua. Ok, professora Gisele, quero começar
cumprimentando a todos e todas com o trecho do poema de um cantador nordestino, Vital Farias. Ele diz o seguinte, que o cantador é aquele que traz no canto o cheiro e a cor da sua terra, as marcas de sangue dos seus mortos e a certeza de luta dos seus vivos. Com esse poema, eu gostaria de dar início a essa minha fala, que vai ser bem pontual, mas que traz, que revela a minha concepção de ciência, ou eu gosto mais no plural, porque é o que eu venho fazendo nesses últimos 20 anos, né? Mais como epistemólogo de temas de fronteira, né? Temas socioambientais, e nos últimos 10 anos, o entrelaçamento com a pesquisa no âmbito jurídico. Então, eu quero também cumprimentar os colegas do meu programa, né, o programa de pós-graduação em Direito do Unicuritiba, na figura da professora Viviane Celos, que é a grande condutora do programa, que tem projetado o nosso programa, numa perspectiva não só nacional, como internacional. E aos colegas do programa, os professores e também os alunos do mestrado e do doutorado. Para mim é uma satisfação estar aqui, porque eu sei que não estou só, estou acompanhado pelas energias boas de todo esse grupo. Então, assim, esse poema que eu li, ele traduz um pouco o meu entendimento do que é fazer ciência. No lugar do cantador, eu colocaria o pesquisador, né? O pesquisador é exatamente, na minha visão, essa figura capaz de transformar, de interferir na realidade, sempre de maneira que fortaleça o tecido social. Então, tem uma tese que eu defendo, que emerge dessas minhas pesquisas nos últimos 20 anos, que é o seguinte: a ciência, ou as ciências, ou os campos de saberes, ou os campos de conhecimento, depende de quem vai falar, de onde que se fala isso, eles são fundamentais à medida que fortalecem ou ajudam no fortalecimento do tecido socioambiental. Essa é uma tese que irrompe dessas minhas pesquisas e reflexões. Então, o que eu quero dizer com isso? Na semana passada, eu havia pensado em várias questões para tocar aqui, mas na semana passada nós tivemos uma aula inaugural no nosso programa, que foi a professora Silvana Krupp, que ela é nascida nos Estados Unidos, mas ela estudou e fez toda a sua formação, até o mestrado, foi no Brasil, né? E hoje ela atua numa universidade do Alabama, nos Estados Unidos. E a pesquisa dela, na verdade, ela traduz bem essa concepção, essa minha concepção, junto com outros autores, outros epistemólogos, sobre o que é uma ciência prudente e decente, né? Uma ciência que efetivamente promove o fortalecimento do tecido socioambiental, porque é uma pesquisa que consegue incluir, a partir dos problemas reais da realidade social, socioambiental, consegue incluir e produzir um consórcio entre os sistemas e campos de saberes, com o propósito não de justificar a pesquisa a partir apenas de critérios lógicos, como faria uma epistemologia clássica. Mas a justificativa desses estudos, elas se dão a partir dos resultados que isso provoca no tecido socioambiental.
Então, é por aí que é o caminho, é por aí que eu entendo como é a ciência ou as ciências a partir de hoje. São ciências que efetivamente pisam na lama, né? Elas se sujam, porque elas precisam incorporar esses clamores da sociedade e, principalmente, e agora é o ponto central que eu gostaria de ressaltar, os setores invisibilizados e marginalizados de uma sociedade englobante que finge incluir, mas não inclui. Então, é para isso que é uma ciência que precisa ser compreendida como uma prática social, como um sistema de práticas, que não abre mão dos seus métodos, do seu rigor, mas ela dialoga de forma efetiva com os problemas centrais da humanidade e, mais ainda, e desses grupos situados à margem. Então, o exemplo que eu vou apresentar aqui, de maneira bem rápida, é o resultado de um projeto de pesquisa que eu participei, que coordenei algumas orientações, junto a grupos quilombolas que se situam, que vivem na fronteira entre Paraná e São Paulo, norte do Paraná e sul de São Paulo. Chama-se a Barra do Turvo, e lá nesse grupo existe exatamente essa concepção de uma ciência como prática social. Então, os nossos alunos, eles participaram lá, e os objetivos das suas pesquisas, guardem isso, gente, o pessoal que está querendo compreender bem o que significa essa ciência que pisa na lama, né, que visita os quilombos. Os objetivos dos trabalhos, eles eram coincidentes com os objetivos emancipatórios desses grupos. Então, houve realmente o que a gente chama de uma ecologia dos saberes. Essa ecologia dos saberes significa coexistência entre os sistemas de saber que a gente leva, que é o conhecimento, né? Vamos fazer uma distinção. Chamar o sistema de conhecimento, que está mais associado ao processo cognitivo, e quando a gente falar em saberes, a gente vai falar saberes que mexem com o corpo inteiro, está associado aos sentidos, aos sabores. Então, há uma diferença conceitual que aparece nos meus escritos, e eu quero deixar marcado aqui, porque isso faz muito sentido a gente perceber o seguinte, que os sistemas de saberes desses grupos quilombolas, eles foram muito importantes para o sistema de conhecimento que a gente levou, que era a agrofloresta, que tinha profissionais de todas as áreas, né? Tinha, inclusive, uma orientanda minha da área de nutrição, que a pesquisa dela foi com as mulheres sobre a produção de alimentos em bases absolutamente isentas de agroquímicos. Então, é uma produção alimentar realmente sustentável. Por que sustentável no sentido profundo? Porque não é só a produção do alimento pelo alimento, é uma produção da vida, é uma produção coletiva. E é o que nós precisamos, mais do que nunca, principalmente no momento pandêmico, de pensar uma ciência que realmente ela sai do gabinete. E são essas ciências, esses pesquisadores formados a partir dessa perspectiva que vão ter recursos para interferir e ajudar essas pessoas, ajudar esses grupos no que eles precisarem. Por quê? Porque foram os métodos que nós utilizamos foram métodos não extrativistas, baseados... O que é o método extrativista? É aquele que o pesquisador vai lá, coleta os dados, volta para o seu gabinete e dá as costas para a comunidade que forneceu os dados.
Não, a gente não queria e nem quer fazer esse tipo de pesquisa. Esse é o tipo de pesquisa que nós estamos abandonando, né? Queremos fazer uma... esse tipo de pesquisa não fortalece o tecido socioambiental, porque essas comunidades elas se sentem como objetos, né? Bem dentro de uma perspectiva hegemônica de uma ciência moderna que a gente está se afastando e tentando fundar outras bases para pensar outras formas de produzir o conhecimento. É uma forma de produzir o conhecimento não para essas comunidades, nem sobre elas. A gente quer produzir conhecimento junto com elas. Essa é a diferença. A preposição ela é fundamental para nós entendermos esse tipo de episteme que sustenta essas metodologias e essas novas formas de perguntar e indagar, para, a partir dessas perguntas, junto com a comunidade, a gente voltar e produzir o conhecimento e depois devolver, num processo recursivo. Isso se chama fazer ciência com consciência, fazer uma ciência naquele estilo do poema, né? De o cantador, o pesquisador, ele carrega sempre essa preocupação, essa responsabilidade, no mesmo sentido que o Ran Jonas usa no livro dele, o princípio de responsabilidade, que significa prever consequências derivadas de ações ou de omissões. Então, é uma ciência, é uma forma de produzir conhecimento que, ao invés de separar, de olhar para essas comunidades como se fossem objetos, tá? Eles são sujeitos da própria emancipação. O exemplo último que eu vou dar, para eu abrir para o debate sobre isso, era quando os nossos alunos, e nós entrávamos na floresta com eles, tinha uma infinidade de ervas, de plantas, e nós só conhecíamos 2 ou 3, e eles conheciam centenas. É isso que se caracteriza, que a gente demonstra que se territorializa o conceito de ecologia dos saberes. É essa não hierarquização, né? É esse exercício profundo de escutatória, mas é a escutatória verdadeira, porque as nossas pesquisas elas têm preocupações e essa responsabilidade de ajudar esses grupos a se tornarem cada vez mais autônomos, mais resilientes. A resiliência ela é construída e ela é biodegradável se ela não for regada, né, como uma planta, se ela não for cuidada, se não for movida por uma ética do cuidado. Então, todos que estão ouvindo, todos e todas, voltando à tese que eu venho confrontando com dados de realidade nesse tempo todo, é esse tipo de pesquisa. Eu poderia dar uma infinidade de exemplos de pesquisas que eu participei e também da literatura. Mas me parece que, no momento pandêmico que nós estamos vivendo, é desse tipo de pesquisador que nós precisamos. O pesquisador solidário, que se preocupa de verdade com o outro, né? Que ele não olha o outro no sentido de querer eliminá-lo, de querer... Então, seria essa a minha a concepção, a provocação, e é um convite para todos aqueles estudantes e pesquisadores que têm interesse em perceber que não há uma única maneira de produzir o conhecimento. Há, sim, várias formas de produzir o conhecimento, e a gente vem demonstrando isso a partir dos resultados das pesquisas. Eu quero devolver a palavra para que tenha, se tiver alguma pergunta, É isso, gostaria de encerrar por aqui e agradecer. Professor José Edmilson, muito bem, muito boas suas palavras. Acho que
o pessoal tinha que estar atento aí para as colocações e tal, mas quando a gente consegue traduzir o sentido de uma palestra, de uma provocação em um poema, aí a coisa fica boa, né? Aí a coisa ganha um outro tom, né? Isso só os grandes mestres sabem fazer. Muitos elogios aqui nos chats do YouTube, né? Muitas colocações interessantes. Sinto que a pesquisa precisa ter sabor, se não colocarmos a sensibilidade aliada à humanização e competência técnica, ela não tem sentido, né? Então, que professor maravilhoso esse. Muitos elogios, né? Realmente, acho que a turma gostou aí da provocação, né, professor? Muito bem. Daí, professor, tenho 3 perguntas aqui que eu acho que já vão dar bastante pano para manga na discussão aqui, então, vamos lá. O professor Ney Antônio Nunes, da Unisul, fez aqui 3 perguntas muito interessantes. Vamos lá. O espectro teórico presente nas mais diferentes áreas do conhecimento é embasado por distintas concepções científicas. A pergunta é, no ensino da epistemologia nos cursos de graduação de estrito sensu, é importante abordar o déficit epistemológico presente nessas teorias? Você quer fazer todas as perguntas ou uma por uma? O senhor que manda, professor. Vamos uma por uma? Pode ser. O que o senhor sugere? Pode ser em bloco, né, Érico? Então vamos. Em Tá bloco, bom. porque aí de repente. É melhor, uma emenda na outra. Isso, se for o caso, né? Combinado. Vamos lá. Então, a próxima pergunta é assim. De acordo com a visão epistemológica de Edgar Morin, né, a transdisciplinaridade traz novas perspectivas e alternativas para a produção do conhecimento e para o processo de ensino-aprendizagem. A pergunta é possível dizer que o modo transdisciplinar de abordagem dos problemas naturais e sociais auxilia na construção de metodologias menos engessadas e, por isso mesmo, mais capazes de captar as sutilezas e as heterogeneidades de tantos fenômenos e objetos investigados, tanto nos laboratórios quanto na sociedade? E a última pergunta importantes teóricos identificam o nosso tempo como um momento que emerge após verdade, como causa ou sintoma da pós-verdade, nas redes sociais, mas também dentro das academias. Surge um universo de pessoas que falam, emitindo opiniões, os famosos palpites, como se fossem verdades absolutas. A pergunta é possível, hoje, dentro e fora da pesquisa científica, construirmos uma relação entre poder e conhecimento que seja orientada por valores éticos? Se for possível, quais valores éticos deveriam orientar as relações entre ciência e poder? Acho que a gente provocou alguém aqui, professor. É verdade. Bom, a primeira questão da graduação, né? Positivo. Veja, eu penso que sim, mas depende sim, o que varia no aprofundamento, né? Porque é preciso desmitificar, na minha compreensão, na família, né, de epistemologia que eu venho me filiando, é preciso até desmitificar um pouco isso, né? A epistemologia, ela vai trabalhar com a questão da validade do conhecimento, né? E, classicamente, ela tende a considerar o critério da validação lógica. O que eu defendo é que essa validação hoje ela é insuficiente, você pensar só em termos lógicos, quando a gente trata nesses sistemas de saberes, desses conhecimentos, por exemplo, conhecimento dos pescadores, dos quilombolas, dos indígenas, eu fiz algum estudo também sobre morador em situação de rua, né? E usando essa mesma técnica que deriva da antropologia, mas ela é adaptada a esse exercício da escutatória. Então, se a gente apresenta isso, né, que na base de uma metodologia, de um método, seja lá de uma teoria,
tem esses fundamentos. E eu tenho um outro conceito que eu trabalho, que é a ideia de contorno. Tem um texto que eu publiquei há alguns anos, enfrentando isso, a questão dos contornos, pensando nesse entrelaçamento entre sociedade e natureza. Está tudo publicado, depois, se for o caso, a gente pode repassar. Então, eu penso que são níveis. Afinal de contas, o que valida essa pesquisa que nós estamos fazendo? Não é só do ponto de vista lógico. A validação ela se dá a partir das práticas dos próprios grupos, que aceitam alguns pontos que a gente leva, mas eles não se curvam a isso. Então, é essa validação mais social, é uma validação para além da lógica, da lógica, né? Então, seria uma questão de níveis. A segunda questão, o Edgar Morin, seguramente, né? O Edgar Morin, ele inaugura uma concepção o livro dele é um livro poderoso, né? São mais de 30 anos de investimento na produção de um método, brigando com a ideia da unilinearidade. Então, ele toma a pesquisa e reclama para o pesquisador uma posição, uma atitude complexa. O que é o complexo? Né? É você entender qualquer tema de pesquisa como ele é tecido, né? Ele está envolvido. O Bruno Latour também fala nessa questão, mas não com os mesmos termos, dentro de uma outra perspectiva. Mas o Edgar Morin, na verdade, ele traz uma excelente contribuição, porque ele provoca assim, um giro epistêmico na ciência moderna, porque ele reivindica essas outras possibilidades. Se a gente, por exemplo, a nossa pesquisa, nós nunca poderemos partir de um fundamento cartesiano para estudar o que a gente estuda. Não faz sentido. É absolutamente insuficiente. Então, mesmo que a gente não cite o Edgar Morin e tal, mas a gente está dentro de uma discussão do pensamento complexo, porque a gente entende que essas questões presentes, né, os desafios presentes numa comunidade quilombola, elas são de uma extrema complexidade que clamam por pesquisadores de várias, diversas, consorciados com os saberes dos próprios quilombolas. Então, se fosse um grupo indígena, seria a mesma coisa, né? Então, sim, sem dúvida que as metodologias não extrativistas, que são as metodologias que a gente vem construindo, elas não são a priori, elas são produzidas a partir dos desafios concretos e também da necessidade de reinvenção, né? De reinvenção permanente. Então, não tem como você ter uma camisa de força, ter uma metodologia pronta e vai aplicar. Não faz sentido isso, né, gente? Não faz o menor sentido. E com relação à última questão, a questão da ética e do poder, né, tem uma discussão muito forte. Eu acho que a gente precisaria de um seminário para enfrentar bem essa questão, porque é a questão valorativa, né? A questão valorativa, o Bruno Latour ele tem obras, tem trabalhos muito interessantes, junto com a Isabelle Stangers, sobre essa questão ele não fala em objeto sujeito, ele fala em humano e não humano, né? De essa inter-relação, esse entrelaçamento entre esses dois domínios, que levaria inclusive um dos livros dele, que eu uso muito nas minhas aulas do doutorado, que é a Caixa de Pandora, principalmente a parte, né? A Esperança de Pandora, é o nome do livro. E ele, de certo modo, enfrenta muito bem essa questão dos valores. É inseparável, é difícil você imaginar que vai ter um grupo específico, né, que vai ditar para a sociedade o que é o mais importante do ponto de vista da produção científica. Por outro lado, a produção científica ela precisa também ter essa autonomia, e na minha compreensão, eu penso que
o que a gente precisa prestar atenção é como é que nós estamos formando esses pesquisadores. O pesquisador, por exemplo, das ciências aplicáveis, entendeu? O cara vai ser um sujeito que é um aplicador, por exemplo, no campo jurídico. Não é suficiente ele ter essa visão só do aplicador, ele tem que ter uma formação ética mais profunda para perceber as consequências derivadas daquilo que ele está propondo como aplicação do campo de conhecimento dele. E esses rebatimentos na sociedade, na cultura, quer dizer, no ambiente, né? No meio ambiente, é um tema muito caro para mim. Então, é uma discussão, eu acho que a gente deveria, porque o tempo aqui é bem curto, fica meio atropelado, mas é uma discussão, tem muita coisa para a gente discutir, né? Muito bom, professor, muito bom. Eu aproveito para colocar algumas considerações. Como é que você lida com a ideia? Porque essa produção, na verdade, essa produção... Então, você falou em investimento de 30 anos, né, num livro. Como você colocando, eu percebo que é uma construção que demora, né, que leva tempo, que precisa amadurecer, que envolve a formação de outros pesquisadores, que envolve a participação no grupo social que vocês estão pesquisando. Como é que vocês lidam com isso, com a ideia de que a ciência tem que ser prática, aplicada, com a ideia de cobrança de produção que a gente tem hoje em relação à ciência? Como é que vocês lidam com isso, com essa visão míope, às vezes até que a gente encontra na academia, de que a ciência tem que ser uma coisa que gere tecnologia e ponto, né? Como é que vocês lidam com isso? Muito boa pergunta, Érico. É bem o final do que eu estava falando, né? Eu não aceito muito essa ideia da ciência aplicada. Eu penso que todo conhecimento ou saber, ele é aplicável, mas aí tem a escala de tempo, né? Então, se você pensar, por exemplo, que a descoberta do fogo, ela foi há muita suposição de que foi uma descoberta pelas crianças, numa atividade lúdica. Então, as crianças, nossos ancestrais, brincando e descobriram o fogo, que foi uma descoberta fundamental, com 1001 aplicações. A gente não consegue imaginar o fogo hoje, não faz sentido, né? Mas mudou realmente, foi um giro. A descoberta na genética também, a descoberta foi no silêncio, né, dos monges, e ali que veio uma parte da discussão da genética, da descoberta, né? Sem essa pressão e essa necessidade de você colocar a aplicação como um fim em si mesmo, entendeu? Então, a questão da bomba, da energia atômica, a mesma coisa. Então, tem um elenco de exemplos que a gente pode pensar assim. Agora, quando a gente pensa hoje, a realidade hoje, nós estamos num momento pandêmico, um momento em que as populações em maior condição de vulnerabilidade, elas precisam, sim, de uma vacina. Então, veja que muda o contexto. Então, hoje, foi necessário a gente direcionar alguns grupos de pesquisadores da área, né, da área da biologia, para resolver essa questão, porque é uma questão imperativa e civilizatória. Agora, o fato de a gente ter um grupo e pessoas de muita formação, porque você leva muito tempo para formar um pesquisador com essa capacidade, isso é uma coisa que a gente não pode abrir mão, tem que ter essas pessoas. Agora, não podemos abrir mão também de uma ciência que seja mais livre, que seja mais solta, sabe? Que consiga brincar. Eu comecei com um poema, porque eu gosto muito de música, né? Então, na verdade, é um pouco essa arte, né? É o ócio criativo, você produz a criação, ela deriva da diversidade, não da pressão, sabe? Então, é um pouco alugar para isso, é o que eu quero dizer. Então, alugar. Então, tem as necessidades prementes,
Por exemplo, que é a questão da pandemia, que cai como uma luva. A gente não pode perder tempo, a gente precisa, sim, desenvolver isso e resolver essa questão, porque isso está pondo em questão não só o sistema socioeconômico, mas o sistema civilizatório, de um modo geral. Então, eu penso que o conhecimento ou um saber, ele é aplicável. Por exemplo, os saberes dos quilombolas, eles não concebem um conhecimento deles que não seja aplicável. Por exemplo, conhecimento sobre cobras. Por quê? Porque se eles não tiverem esse conhecimento desde as crianças, eles morrem, eles podem morrer. Então, é uma coisa muito interessante, né? A premência, e veja, e é um tipo de conhecimento, de saber, né? Vamos usar o conceito mais amplo, é um conceito de saber que ele é aplicável a qualquer momento, entendeu? Não tem, e ele, eu também tenho estudos, né, sobre grupos indígenas, e que a criança, um dos ritos de passagem é aprender a construir uma canoa que funcione. É diferente da gente, o cara faz uma prova, né, teórica na academia, se ele errar, não tem consequência alguma, ou ele pode ser reprovado e faz de novo. Lá não, se a canoa não funcionar, o cara ele vai ter que aprender a nadar ou morrer afogado. Então, vejam, a questão da aplicabilidade, ela precisa ser alargada e a gente precisa discutir isso. O que é mais premente em termos sociais para a gente fazer pesquisa? Aí entra a questão da ética. Se você tem um pesquisador muito bitolado, né, ele acha que ele só tem que produzir algo para resolver um problema de um cliente dele, né? Não é por aí, gente. O cara tem que saber desenvolver um conhecimento aplicável que consiga resolver para além de um problema único, né? Então, é essa concepção que eu tenho a partir dessa compreensão de uma episteme viva, né? de uma episteme plural, que consiga incorporar, para validar os conhecimentos, incorporar elementos da ética, da educação da vontade, de que o pesquisador também ele não pode fazer o que ele quer, ele tem que responder perante a sociedade, ele tem que responder por isso. Então, ele não pode fazer o que ele quer, né? Essa é a questão essa é a minha posição, mas tem muito debate, né, em torno, para além disso. Sem dúvida, professor, é uma visão mais ampla, né? Uma visão holística da coisa, integral da coisa. Acho que isso aí é fundamental. Na história da ciência, a gente vê, né, que a questão do tempo, sem dúvida, é uma coisa que vai se construindo, né? E aí, grandes invenções, descobertas e tal, aconteceram em épocas onde o tempo tinha outro significado, né? Onde a gente não tinha WhatsApp, não tinha cobrança, não tinha pressa nem relatório semestral para entregar. Professor, eu queria te perguntar uma outra coisa. A gente teve algumas experiências muito positivas, né, de internacionalização, ou eu deveria dizer, de repente, de globalização, por conta da pandemia e do forçado que ficamos por conta da tecnologia, né? Então, viramos todo mundo online, então vamos aproveitar e expandir o conhecimento, e daí trazer colegas de Portugal, colegas dos Estados Unidos ou de outros lugares para fazer parte das bancas, às vezes até para um encontro desse de 1 hora ou coisa assim, do grupo de estudos e coisa assim, né? Quando o senhor foi falando sobre desculpe, senhor, né? Quando você foi falando sobre eu me identifico. Quando você foi falando sobre os grupos vulneráveis e toda essa metodologia e essa composição, eu pensei, isso aí é um fenômeno global, né? Uma montagem de pesquisa que é global, né? Como é que foi a sua experiência com esse momento, professor? E aí, assim, você acha que a gente pode transferir essa montagem, essa pesquisa para outros grupos vulneráveis, para outros países, e aproveitar esse momento em que a gente está agora? Olha, é uma excelente pergunta, Érico, porque a pandemia ela tirou professores como eu, né, que eu não seria um tecnófobo, mas também nunca não seria um tecnófilo.
E eu, com esse momento da pandemia, eu me vi obrigado a aprender isso, a aprender a manejar, e foi muito bom. Foi muito bom porque a gente vê a potencialidade da tecnologia para a gente construir essas redes a partir disso. Veja, aqui, ó, eu não precisei me deslocar para conversar, e eu estou percebendo que tem muita gente assistindo, tem muita gente acompanhando, que seguramente tem suas posições, tem suas ponderações, suas divergências, que é ótimo isso. Então, o que a gente percebe é o seguinte, que essa bolinha peluda, ela nos ajudou, sabe? Ela nos deu esse estímulo para que a gente saísse da caverna e tornasse públicos, realmente produzir um conhecimento ou não conhecimento, que é uma coisa mais elaborada, mas informações muito mais confiáveis, porque a gente vem para esses momentos, a gente vem trazendo toda o nosso background, né? Nossa história. Nunca a gente vem sozinho. Então, quando a gente consegue tornar público isso, é mais um elemento que reforça a minha concepção de ciência, de uma ciência pública, do ponto de vista global, que as pessoas que tiverem acesso e conseguirem entender o que a gente está falando, elas conseguem buscar inspiração, não para copiar, né? Não é para copiar, mas inspiração para resolver problemas nos locais onde elas vivem. E atendendo, inclusive, também esses grupos vulneráveis. Eu acho que hoje, com esse movimento todo da tecnologia, eu penso que não tem volta. E, para mim, não existe nada mais cômodo da biblioteca da minha casa eu poder trocar essa experiência com você e me colocar à disposição, não só para você, mas para todos e todas que tiverem interesse em discutir os seus processos de produzir conhecimento e de produzir a vida, e de fortalecer o tecido socioambiental. Então, eu só vejo, nesse ponto, foi uma bênção. É triste, é difícil falar isso, porque é um momento de dor. É um momento que tem gente morrendo, pessoas próximas, mas a gente precisa entender que a vida, ela é isso. A vida é essa complexidade, né? Ela traz esses elementos que a gente não precisa, a gente tem que aproveitar isso e não mais abrir mão. Eu acho que, veja, você é uma pessoa e todos os que estão aqui, eles podem contatar, a gente pode fazer outras reuniões e conversar, e ao invés de eu falar tanto, eu ouvir mais, que eu sou um pesquisador da escutatória, né? Que vocês me convidaram para falar, né? Mas eu gosto da escuta. Então, é essa a minha posição, viu, Érico? Muito bem, professor. Olha, professor, eu sou da área das biológicas, né? Mas eu gostei da composição do tecido ambiental, né? E aí eu preciso dizer que, fazendo um paralelo meio diferente aqui, eu enxergo nas pesquisas biológicas, que são extremamente cartesianas, né? Que ficam dentro de um quadrado metodológico muito severo ali e tal, a composição do pesquisador, o ambiente, toda essa composição, a pressão da faculdade, a verba, o interesse, né? Desde o momento em que a gente cria uma hipótese, então é uma produção de conhecimento que mas eu sou da biológicas, não tem nada a ver com isso e tal. Então, tá lê do engano, né? Você constrói uma hipótese na sua cabeça e daí você eu não contamino o meu experimento com a hipótese. Então, né, você que acha que não contamina. E aí todo o ambiente em volta aonde você vive, como você trabalha, com quais pessoas você trabalha, quem é o seu, né, o seu orientador ou essas coisas, tudo isso compõe um quadro que é muito interessante. Então, eu acho que assim, a construção do saber, sem dúvida, é uma construção de muitas mãos e que envolve o tecido ambiental, social, e a gente às vezes se ilude, né? Acha, não, imagina, eu estou aqui fazendo
um experimento que é isolado, né? Difícil hoje em dia, né? Difícil. E a ideia da gente poder trocar essas informações, e aí, né, faço um paralelo com a sua ideia da arte. Eu também gosto muito de música, né? E eu tenho meus momentos aqui onde eu desligo um sentido, fecho o olho e fico ouvindo a música e dando corda no cérebro aqui, né? E deixando os neurônios conversarem entre si ali. Ou às vezes eu vou fazer uma atividade física e volto com mais endorfina, oxigenado, pensando, cara, olha essas ideias aqui. Então, e aí às vezes eu paro, a atividade física no meio, eu moro num pedaço que tem bastante natureza, graças a Deus, paro e fico olhando a natureza e falo, nossa. Então, né, sem dúvida, a nossa vida, a nossa construção aí, se envolvendo e fazendo parte dessa construção dos saberes, né? Acho que a gente tem que, é claro, né, é um momento triste de dor, de confusão, sem dúvida, né? Mas é uma coisa que é uma situação que a gente tem que aproveitar, né? Infelizmente. Érico, eu acho que está chegando ao final, né? Pelo tempo que previsto, né? Eu acho bom essa coisa do tempo, é bom que a gente disciplina a fala. Eu venho da sociologia e a gente também se demole, você vai ficar falando o tempo todo. Mas eu gostaria só de fazer um comentário com relação à pesquisa jurídica, que eu tenho contato há mais ou menos uns 10 anos. E olha, não existe hoje, para mim, nenhum tema de pesquisa ou algum problema dentro da realidade social que prescinda do direito. Porque o direito, eu tenho um livro do Bruno Latour, né, A Fabricação do Direito, e que ele apresentou para mim, é um livro que fez uma diferença enorme na minha compreensão, né, nos meus estudos sobre a pesquisa jurídica, dialogando com os colegas do direito, é que o direito ele se esparrama por toda a sociedade, né? Não existe nenhum domínio da vida associativa envolvendo humanos e não humanos que não precise do direito. Então, veja a importância da minha passagem pelo programa de pós-graduação em Direito também, que me brindou com essa possibilidade de enxergar a grandeza da pesquisa jurídica, né? E é por isso, aliás, é em função disso que eu estou aqui, porque foi a professora Viviane Celos que achou que eu tinha condições de trazer um pouco dessa mensagem para essa plataforma muito mais ampla. Eu quero só agradecer aos colegas do programa, e em particular a professora Viviane, a você, Érico, é um prazer enorme conhecê-lo. Espero que a gente continue essa rede, né? A professora Gisele, a Sheila e todos que me acolheram de coração, tá? É isso. Professor, última pergunta. O senhor pode repetir o nome do livro do Bruno Latour, por favor, para... É legal. É A Fabricação do Direito. Perfeito. Ele é da filosofia, mas ele usa ele é muito ligado à antropologia, inclusive à antropologia brasileira, né? O Viveiros de Castro. Então, ele usa um método da etnografia jurídica. Ele analisa o poder judiciário, uma parte, na França. É uma bela pesquisa, né? Eu tenho discutido isso com os alunos do doutorado do Direito no Unicuritiba. É isso. Muito bem. Obrigado, professor, pelas palavras, pela oportunidade. Obrigado, Gisele. A palavra é sua. Obrigada, professor Érico. Obrigada, professor José Edmilson. O professor José Edmilson, ele falou de inspiração, né, também há pouco. E, professor, você é uma inspiração, né? Eu senti isso e senti que o nosso público também percebeu em você uma inspiração. Muito obrigada, viu? Muito obrigada mesmo por compartilhar nesse curtinho espaço de tempo esses conhecimentos conosco nesse dia, né, tão bacana, com essas falas tão importantes. Professor Érico, também muito obrigada, viu, pela sua participação, pela sua colaboração conosco, nessa gestão aí das perguntas, né. Meus sinceros agradecimentos também a todos vocês que nos acompanham, que estiveram conosco durante esse evento, que participaram, que mandaram seus comentários,
a minha gratidão. E eu faço aqui o convite também para que todos vocês participem do nosso próximo encontro do Journal Club. Ele vai acontecer no dia 17 de março e vai tratar do tema vacinas contra o Covid, fake news e bioética. Toda a programação dos nossos próximos encontros deste mês de março já estão publicados no Órbita, então vocês terão acesso por lá. Até o nosso próximo encontro e muito obrigada a todos. Uma boa noite. Até mais.